Se é quarta-feira, temos o quadro Direito do Consumidor. Por isso que hoje eu converso ao vivo aqui no estúdio com o doutor Maurício Vitor, ele que é especialista no assunto. Tão especialista que é chamado por alguns de doutor Direito do Consumidor, né, doutor? Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui. E eu gostaria de começar a nossa conversa falando de um assunto que abriu o programa de hoje, que é a importância da educação financeira, a importância de ensinar desde cedo os pequenos a boa relação entre as partes no comércio. O Procon lançou recentemente uma cartilha educativa voltada para crianças, para o pequeno consumidor, ensinando como esse pequeno consumidor deve agir, ensinando também algumas situações envolvendo, por exemplo, validade, envolvendo também aqueles símbolos que trazem informações sobre o produto, sobre o objeto. Doutor, qual a importância na sua avaliação de desde cedo ter essa preocupação com crianças, com os mais jovens, no que diz respeito à relação entre as partes que fazem parte do comércio, então? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Iniciativa ímpar e muito interessante do Procon Paraná, Pierre. Por quê? Você mencionou aí a questão da educação financeira, né? Para a vida toda, que deve nascer desde a mais tenra infância. E essa iniciativa do Procon traz aí para as crianças paranaenses a possibilidade de, desde pequeno, entender o que é o fornecedor, o que é o consumidor, o que é o produto, o que é uma validade. E tudo isso vai ser levado por essas crianças para todas as frentes. Lá no futuro, essas crianças serão consumidores, serão fornecedores, produtores, que terão já em mente, na sua formação mais básica, o respeito a todas as questões que dizem respeito ao mercado de consumo. E isso, assim como na formação financeira necessária, que você menciona, para a educação de consumo, que a gente tem aqui buscado trazer esclarecimentos para os telespectadores, buscado fazer com que esse mercado se torne cada vez mais saudável para todos, com as nossas informações, com as informações dos nossos consumidores, vai tornar-se muito mais antecedente com uma formação básica. Então, as crianças hoje recebem, pelo Procon, uma condição que nós lá, antigamente, não tivemos, que muitos que hoje estão aí no mercado de consumo não tiveram, e que tivemos que aprender gradativamente na medida em que convivíamos e vivíamos com a realidade fática. Hoje não. Com esta iniciativa, e que ela seja cada vez mais abrangente, possibilita as crianças, às vezes, até levarem para dentro de casa, o que não é raro acontecer, conhecimentos que os pais não tinham, de modo a tornar a vida desses consumidores melhor. Você tocou num assunto muito importante, num ponto muito importante. A gente, inclusive, vai mostrar a cartilha que está disponível para as crianças, que é o fato também do Procon, através dessa iniciativa, educar os mais velhos. Porque, como a gente citou aqui, não necessariamente quando fomos crianças nós tivemos a possibilidade de aprender. Mas a gente aprende na prática. Mas muita gente não aprendeu até hoje. E aí, essa criança tendo acesso a essa cartilha, ela pode contar para o papai, contar para a mamãe, contar para o vovô, vovó. E aí mostrar como é importante ter esse conhecimento para poder ter uma boa relação entre as partes. Então, tem também essa preocupação do Procon em, através das crianças, educar os mais velhos, né, doutor? Exatamente. Já vimos isso acontecer, né, Pierre, na questão do trânsito, por exemplo, né? A educação de trânsito levada às crianças auxilia aos mais velhos dentro de casa ter essa condição também. Então, nessa questão do consumo não é diferente. Muitas das vezes as pessoas ainda não têm a formação, como a gente disse, fomos aprendendo ao longo da vida por necessidade, por alguma questão específica. Mas com a cartilha, isso vai da criança para dentro de casa, e lá dentro de casa, aquele que ainda não tem esse conhecimento vai se atentar mais, vai chegar no supermercado, vai comprar um produto, vai ver se aquele produto contém algo que ela não possa consumir, se aquele produto está dentro do prazo de validade, e vai saber defender os seus direitos, de modo que a criança leva para o adulto, mas todos se beneficiam de uma iniciativa muito interessante, muito bacana, e já levada e já com sucesso em outras áreas para os
as crianças. Pois é, eu também lembrei da questão do trânsito, né? Eu achei muito bacana que nessa cartilha a primeira frase é: somos consumidores desde o dia que nascemos. Porque a criança, ela já nasce consumindo o que é natural, né? Tem fralda. Necessariamente, né? Necessariamente. O serviço, né? O serviço. De cara já consome o serviço, porque ela não vem ao mundo sem uma prestação de serviço. Exatamente. Então é muito importante, de fato, essa cartilha. Parabéns ao Procon pela iniciativa. Agora, doutor, mudando de assunto, eu quero tocar num assunto muito pertinente. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes no Bom Dia Litoral, mas é sempre bom para a nossa audiência rotativa a gente lembrar alguns assuntos debatidos aqui. E um assunto em específico diz respeito à prestação de serviço. Eu vou lá, contrato uma internet para minha casa, por exemplo. E aí tem aquele contrato de fidelidade, 1 ano para você não pagar a instalação, aí você, ok, não tem problema nenhum. Mas já nos primeiros dias, nos primeiros meses, a internet cai, eu não tenho uma prestação de serviço de qualidade. Nesse caso, doutor, eu posso cancelar o contrato sem pagar multa? E se sim, como proceder? É muito bom, a gente já tocou nesse assunto, mas é bom a gente renovar. Porque as companhias que prestam esse tipo de serviço sempre impõem ao consumidor um período de fidelidade em razão de um pseudo desconto que está aplicando na conta. E essa fidelidade de 12 meses, no caso de comercial é 24 meses, e o consumidor pode se sentir obrigado a permanecer com um serviço que não está lhe atendendo, mas ele não está obrigado. A prestação de serviço, primeiro, é preciso ficar claro que se trata de um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É um contrato em que você não discute as cláusulas. Ele vem, ou você assina e tem o serviço, ou não assina. Você não diz, essa cláusula aqui eu não concordo, essa eu não concordo, e troca. Não existe isso num contrato deste gênero. Então, ele é de adesão. Mas ainda que seja de adesão, tem lá que a empresa vai fornecer um determinado serviço. E que esse serviço tem que ter um mínimo de atendimento ao interesse do consumidor. Caso da internet que você referiu aqui. O consumidor espera poder acessar a internet com uma velocidade que foi contratada. Se aquilo não está acontecendo, já houve o descumprimento. E o descumprimento foi do fornecedor, porque ele, quando apresentou a proposta de contrato ao consumidor, ele apresentou em condições de servir ao consumidor naquilo que ele esperava. Se isso não aconteceu, houve o descumprimento. Mas como é que eu faço daí, né, tendo havido esse problema, para poder me libertar daquela fidelidade sem ônus, sem a multa estipulada em contrato? Faça o registro. Não funcionou num dia? Registre. Existe lá o 103, existe o WhatsApp, existe o e-mail, existem as páginas que a gente não cansa de contar aqui, consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br, para que você possa ir registrando os fatos e o dia que você comunicar à empresa, olha, não quero mais, isso não funciona, não me atendeu, você não ser obrigado a pagar a tal da multa por quebra do contrato de fidelidade. Registrado que aquilo não está lhe atendendo, quem descumpriu o contrato foi a fornecedora, de modo que, se quiserem lhe impingir, lhe obrigar a pagar a multa, reclame no Procon e, se necessário, vá no juizado especial, você mesmo, sem inclusive auxílio de procurador, embora a gente sempre aconselhe você procurar um advogado da sua confiança, para lá sim garantir a rescisão e, quem sabe, até uma outra verba indenizatória por algum outro fato criado por esse fornecedor inconveniente. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. O quadro Direito do Consumidor fazendo parte do BDL desde a primeira semana e sempre muito importante e preciso. É um prazer enorme recebê-lo aqui e até a próxima semana, onde eu quero discutir um assunto muito importante também, principalmente para a população do litoral do estado. Pedágio, combinado? Combinadíssimo, Pierre. Quero agradecer a você, a nossa equipe, aos nossos telespectadores e dizer que é um assunto, sim, muito pertinente ao pedágio. Aliás, vim ontem à noite para cá e viajei numa estrada com neblina, com chuva, com sinalização ruim e com buraco. Então vamos debater esse assunto. Já estou ansioso para a próxima semana chegar logo.